Bom dia novamente. Deixa eu adicionar um convidado. Bom, tivemos um problema aqui com o nosso amigo Denilson. Vamos aguardar ele entrar. Ele estava falando da parte do Evangelho. Eu vou dar uma continuidade aqui. Comentário sobre o trecho do Evangelho. As palavras do ensinamento de Jesus, interpretadas ao pé da letra, seriam a negação de toda a previdência, de todo o trabalho e, por conseguinte, de todo o progresso. O que ele está falando aqui? Denilson, convidar. Cadê o Denilson? Aguardando o Denilson entrar. Pessoal, voltei, viu? Caiu a conexão, desculpa. Eu tô aqui no México, tá chovendo muito hoje, não é normal, Aí e ele pediu para acabou. você voltar a começar com a prece de novo. Ah, tá. Do início? Isso. Tá bom, tá bom. Então vamos. Então vamos fazer a nossa prece, né? Novamente. Desculpe aos nossos irmãos que pela conexão. Então eu vou iniciar agradecendo a Deus, agradecendo a, aos irmãos espirituais, a cada um. Vou fazer uma nova prece, né, iniciando o nosso evangelho, né? Então, pedindo aos irmãos que nos auxiliem, que nos ajudem, que nos iluminem, né, que cada um em suas casas possam receber esses nossos irmãos, essas nossas energias, pedir a Deus que possa nos intuir, que possa nos iluminar, né, na manhã de hoje, desse domingo do Evangelho. E com as palavras que o Mestre Jesus nos ensinou, vamos dar início ao nosso Evangelho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como entre todos os universos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. E não deixeis, ó Pai, cairmos em tentação, e à medida do possível livra-nos dos males, porque é teu o poder, o reino e a glória para todos sempre. Assim seja, graças a Deus. Bom dia Graças a Deus. novamente. Hoje a gente vai falar do capítulo 25, Buscais e achareis, né? E o tema seria observar os pássaros do céu. Tá? Eu vou iniciar com a leitura novamente do nosso Evangelho, com a explanação dos Espíritos, e depois eu vou explanar, colocar algumas palavras para que a gente possa finalizar esse ponto do Evangelho e passar para o Edilson, que o Edilson vai fazer a nossa mensagem e o encerramento. Então, começando, observai os pássaros do céu. Não acumules tesouros na terra,
onde a ferrugem e os vermes os comem, onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Portanto, onde está o vosso tesouro, aí também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achais o que comer para o sustento de vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento do corpo, mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar um côvado a sua estatura? Ou seja, aumentar uma medida entre seu cotovelo a seu dedo médio. Um côvado é mais ou menos uns 30 centímetros, né? A sua medida. Por que também vos inquieteis pelo vestuário? Observai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir desta maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá de vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes as necessidades delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia da manhã, porque amanhã cuidará de si. A cada dia basta o mal. São Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21, 25 a 34. Tá, isso é o que o Evangelho, né, nos traz. Agora vamos ouvir o que os irmãos espirituais, o Espírito da Verdade, Kardec, nos explanou no Evangelho segundo o Espiritismo. Interpretadas à letra, essas palavras seriam a negação de toda a previdência, de todo o trabalho e, consequentemente, de todo o progresso. Com semelhante princípio, o homem limitar-se-ia a esperar passivamente. Suas forças físicas e intelectuais se conservariam inativas, se tal fora a tal condição normal da Terra, jamais houvera ele saído do estado primitivo, e desta condição fizesse ele a sua lei para a atualidade. Só lhe caberia viver sem fazer coisa alguma. Com certeza, Jesus não quis dizer isso, né? Então vamos ver o que continuamos. Não pode ter sido esse pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que ele disse outras vezes. Com as próprias leis da natureza, Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência de fabricá-los. Deus nos deu a inteligência, né, nosso livre-arbítrio, né, para que a gente possa suprir essas necessidades que enfrentamos. Né? É isso que os irmãos estão colocando e a gente sabe disso. Né? Não se deve, portanto, ver essas palavras mais do que uma poética alegoria.
da providência, que nunca deixa ao abandono os que nela confiam, querendo, todavia, que esses, por seu lado, trabalhem. Ou seja, a providência nunca não vai nos deixar sem condições nenhuma, pela intuição, pelo pensamento, pelos até a intuição e a utilização dos amigos, né? Amigos tanto materiais ou espirituais, intuídos, sempre nós vamos ter ajuda, né? Mas a gente tem que trabalhar para isso, a gente não pode ficar sentado, né? Se ela nem sempre, né, eles vêm aqui agora e esclarecem até esse ponto, se ela nem sempre nos acode com auxílio material, inspira as ideias, com que se encontram os meios de sair da dificuldade. Ou seja, sempre vamos tendo como ajuda espiritual, às vezes a palavra de um amigo, que acaba nos dando uma luz para como sair desse problema. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê, como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. Isso é um problema nosso. Muitas vezes não sabemos contentar com o que temos, né? E aí, né? O necessário não lhe basta. Reclama o supérfluo. A providência, então, deixa entregue a si mesmo. Frequentemente, ele se torna infeliz por culpa sua e por haver desatendido a voz que, por intermediário da consciência, o advertia. Nesses casos, Deus fala sofrer as consequências a fim que sirvam de lição para o futuro. Isso eu queria comentar um pouquinho, né, porque muitas vezes a gente sai, né, daquela condição que nós deveríamos trabalhar. Muitas vezes nós queremos buscar muito mais do que nós podemos. A nossa razão, se fosse consultada, ela nos falaria para a gente esperar ou aguardar o momento propício para ter algumas coisas ou para buscar algumas coisas, tanto materiais como emocionais, ou tudo isso daí. E muitas vezes a gente contraria a razão, a intuição, e vai atrás de situações que acabam nos fazendo sofrer. Não é Deus que nos faz sofrer, somos nós, né? E que o único caminho para se retornar, né, para buscar o equilíbrio, também somos nós. Entendermos e buscarmos o equilíbrio. Muitas vezes o sofrimento, né, as dores, doenças, elas são as ferramentas que fazem a gente enxergar isso. Como esse momento onde nós estamos de pandemia, onde a gente enxerga como é difícil ficar longe das pessoas, né? Que era uma coisa natural. Talvez a gente, se não tivesse acontecido isso, a gente não veria tanta importância em dar um abraço a um amigo, a estar juntos como nós estamos hoje, conversando, pelo menos virtualmente, gostaríamos de estar juntos, né? Como isso é importante, né? Mas o causador e o curador sempre somos nós, né? A providência, ela não pode interferir no nosso livre-arbítrio. Continuando, a terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar, segundo as leis da justiça, da caridade e do amor ao próximo, os bens que ela dará. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo que de um suprirá a momentânea insuficiência do outro. Olha como é interessante. O momentâneo supérfluo de um suprirá a insuficiência do outro. A cada um terá o necessário. O rico, então, consider-se-á como uma pessoa que possui grandes quantidades de sementes. Se as espalhar, elas produzirão pelo cêntuplo para si e para os outros. Se, entretanto, comer sozinho as sementes,
se as desperdiçar e se deixar se perder o excedente que haja comido, nada produzirão. Se não haverá, e não haverá o bastante para todos. Se amontoar no seu celeiro, os vermes os devorarão. Daí haver Jesus dito: não acumuleis tesouros na terra aos bens materiais, mais importante do que os espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros pelos segundos. Capítulo 16, item 7 do Evangelho. E aí ele termina: a caridade e a fraternidade não se decretam em lei. Vou voltar. A caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Se uma e outra não estiverem no nosso coração, o egoísmo aí lhe imperará e cabe ao Espiritismo fazê-las penetrar nele. E aí aí acaba a nossa leitura e vem uma reflexão que eu queria compartilhar com vocês. Porque esse tema de hoje, né, ele fala sobre a caridade e a fraternidade. Ele está nos colocando que nós temos que trabalhar, nós trabalhamos, buscamos, tanto internamente como materialmente. Né? Nós precisamos fazer isso. Né? Nós estamos em um planeta de evolução, nós somos espíritos buscando evolução. Mas daí a pergunta vem: o que nós fazemos com o nosso excedente? O que sobra? Fora o nosso sustento, né? O que nós fazemos com essas riquezas? Quando a gente fala em riqueza, nós não estamos falando em dinheiro. Eu estava vendo até uma mensagem que foi colocada num dos grupos, acho que foi no 5º ano, que eu achei fantástico isso. Quando a gente fala em riqueza, nós não estamos falando em dinheiro. Né? Isso é muito pouco. Nós temos riqueza na saúde, no trabalho, nos amigos, no dia a dia, na vida. Isso é riqueza. Né? O dinheiro faz parte. Né? Um dia temos muito, outro dia temos pouco, um dia não temos nada. Né? Mas a pergunta, quando faz parte da riqueza, o que nós fazemos com as nossas riquezas? Né? O que excede, né? O que a gente faz? A gente guarda no celeiro, né? Como Jesus fala para os vermes comerem isso. Né? O que a gente vai levar da nossa vida? O que nós vamos levar do que nós estamos hoje produzindo? Né? E aí a gente vem nessa reflexão. O que nós fazemos com isso? Eu vejo que a gente tem muitas possibilidades para fazer. Né? Desde um abraço a um amigo, né? Hoje, no momento, um telefonema, uma boa conversa, né? Espalhar aquilo, distribuir aquilo que nós aprendemos no decorrer da vida de bom para as outras pessoas. Podemos começar nas nossas casas, né? Eu falo nos nossos próximos, né? Que são nossos filhos, nossas mães, nossos pais, nossos irmãos, companheira, né? Depois nossos amigos, e chegarmos naqueles que ainda não gostam ou talvez ainda não ouviram, né, uma palavra dessa. Né? Isso a gente pode fazer. Né? Uma cesta básica. Né? Se não podemos dar uma cesta básica, puxa vida, usar o recurso financeiro para comprar 1 quilo de feijão, sei lá, um arroz. Se não é possível nem isso, não é problema. Né? Podemos dar o nosso trabalho, podemos ajudar na distribuição, podemos gastar sei lá, 1 hora por semana, se não podemos fazer mais, para auxiliar alguém. Né? Às vezes o auxílio está simplesmente em receber. Né? Em receber uma doação, receber uma solicitação. Né? Estamos falando no Centro Espírita. O Centro Espírita tem tantas oportunidades, como nas outras religiões, nas igrejas, nos ciclos sociais, né? Nas ONGs. Né? Puxa vida, tudo que a gente pode aprender, ajudar, são riquezas que podemos distribuir. E isso nós vamos carregar conosco. Isso é a essência da vida que Jesus nos coloca. É isso que o Espiritismo vem nos trazer para colocar no nosso coração. Eu entendo que nós temos as nossas necessidades materiais e elas são importantes. Né?
tudo com critério, com trabalho, com momento, é super importante. Mas elas não são o mais importante. Nós trabalhamos, nós vivemos não só para comer, né? Para ter uma boa casa, ter um bom carro. Puxa vida, isso é legal, bacana, por que não? Mas para ajudar, para aprender. Né? E o aprendizado está na caridade, tá? Primeiro na fraternidade. Né? Porque primeiro você tem que ser fraterno para ser caridoso. Né? Se você consegue ser fraterno, começar a ver o problema do próximo e tentar de alguma maneira, talvez somando alguma coisa em ajudar, nós já estamos fazendo um grande caminho. Aí vai a caridade. É como Chico tem uma historinha bem rapidinha, né, para passar para o Edilson, que ele fala assim, né, que uma vez estava em uma reunião, né, as pessoas estavam doando e veio uma pessoa que era muito abastada. E foi lá e doou R$10. Né? Daí veio um companheiro espírita e falou, puxa vida, olha, ele é milionário, doou R$10. Daí o Chico falou para ele, que bom, ótimo que ele doou R$10. Primeiro, ele iniciou abrindo a mão, e amanhã ele vai abrir o coração. E somos nós isso. Né? Temos que abrir o nosso coração, né, nos recursos que nós temos. Recursos que não é as riquezas que nós temos, que não é o dinheiro. Riquezas é muito mais do que isso. Então vamos analisar, né, esse evangelho dessa manhã, vamos pensar na fraternidade, na caridade e ver o que podemos fazer a mais do que estamos fazendo. Eu queria passar agora a palavra para o Edilson poder fazer a mensagem, tá? E agradecer a todos, tá? Muito obrigado. Obrigado, Denilson. Bom, primeiramente, queria avisar que, como teve essa falha técnica, nosso evangelho deve se estender um pouquinho mais, até umas 10 para meio-dia, mais ou menos. A mensagem que eu escolhi foi do livro do De Luca, Socorro e Solução. Eu gosto muito do De Luca, né? Que ele tem umas mensagens muito bacanas. Uma mensagem de motivação que fala como título Como Superar os Problemas. Temos às mãos essa receita espiritual provida de uma das almas mais iluminadas que pisaram o chão da terra. São Francisco nos diz, em primeiro lugar, que não há problema que não possa ser superado. Tal afirmação nos enche de ânimo e esperança, porque não raro nos vemos sem qualquer perspectiva positiva, diante das dificuldades que nos envolvem e cremos que nada mais nos resta a fazer senão esperar pelo pior. São Francisco, porém, nos ensina a esperar pelo melhor, isto é, acreditar que todo desafio pode ser superado. Mas não se trata de uma espera passiva, ou seja, de uma espera que não exija de nós um esforço de autossuperação. O socorro de Deus vem quando o homem começa a socorrer a si mesmo. E de que maneira nós podemos fazer isso? São Francisco estabelece as 3 condições. Primeiro, a oração. Segundo, obediência. Terceiro, espírito de alegria. Sobre a oração, Allan Kardec escreveu coisas muito importantes. Pela prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos, que o vêm sustentar nas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Ele adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto, quando dele se afastou. E assim poderá desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Isso não é formidável? A respeito da obediência, estamos certos de que São Francisco está se referindo ao acato às leis divinas estabelecidas por Deus para a nossa felicidade. É de fundamental importância conhecer as leis espirituais que regem o nosso destino, pois a partir disso vamos nos movendo de acordo com o que nos favorece e nos afastando daquilo que nos prejudica. São essas leis que indicam o que devemos fazer ou não fazer, e somos infelizes quando nos afastamos delas. Quando uma pessoa transgride uma lei terrena, ela sofre sanções que vão de multas
indenizações, até a privação da própria liberdade. Da mesma forma, quando não observamos as leis divinas, sofremos o embargo de problemas que somente desaparecerão quando nos harmonizarmos com a justiça cósmica, pelas vias do amor e da caridade. Como conhecer então essas leis, já que são tão importantes para nós? Teríamos que ler todos os textos sagrados para descobri-las? Paulo, o apóstolo, nos apresenta um caminho mais fácil, pois toda a lei é cumprida em uma só palavra, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vamos pensar nisso. O cumprimento de toda a lei se resume em um único mandamento: ame, ame a si mesmo, ame ao seu próximo, ame a Deus. Refletindo sobre a proposta da obediência formulada por São Francisco, chegamos à conclusão de que ele nos pede para sermos obedientes ao amor, e essa postura nos ajudará a solucionar todos os nossos problemas. Na maioria das vezes, somos obedientes ao egoísmo, ao ódio, à mágoa, ao pessimismo, à revolta e à indiferença, o que explica a existência de tantos problemas em nossa vida. Por que não, a partir de agora, obedecermos ao amor? Muitos milagres surgirão em nossa vida a partir de então. E, finalmente, São Francisco fala da importância da alegria para superarmos os nossos desafios. A miúde, em meio à crise e aflições, perdemos a alegria de viver. E, com isso, a tensão e a preocupação tomam vulto e nos dominam, abatendo nossas forças. A fonte da alegria, porém, está na certeza de que somos amados por Deus e de que não estamos sendo punidos somente pelo fato de estarmos atravessando um mar de turbulências. O momento difícil é uma prova através da qual estamos sendo convidados a reavaliar o rumo perigoso que o barco de nossa vida tomou, para reajustar a rota. E com alegria, a confiança aumenta, a tensão diminui, a turbulência passa mais rápido. Não espere que lhe aconteça algo de bom para que a alegria reapareça. Alegre-se simplesmente pelo fato de você estar vivo, de ser filho de um Deus amoroso e de ter em suas mãos o controle do seu destino. É a partir dessa alegria que as coisas boas começam a acontecer. Além do mais, o fato de sabermos que o mal é passageiro e que só o bem é eterno, já são bons motivos para recuperarmos a alegria, não acha? Por isso, eu fico com o Vinícius de Moraes, lhe cito um trecho aqui. É melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Bom, esse é o trecho que eu li. Nos traz mensagem de conforto, de esperança. Realmente temos que ser alegres, temos que Deus nos dá todas as condições, conforme o próprio trecho do Evangelho nos trouxe. Só depende de nós procurarmos fazer o nosso melhor, procurarmos ser caridosos. Isso vai nos trazer todo motivo de alegria. Né, Denilson? É verdade. É verdade. Você quer completar com mais alguma coisa? Não, se você quer conversar, quer? Bom, essa foi a mensagem que eu dei. Antes de terminar o Evangelho, deixa eu aqui colocar. Queria só avisar que na próxima terça-feira vai ter uma live com o Bate, com o tema Eu Escolho Ser Feliz. Acho que tem até um pouquinho a ver com o que eu li. Tem. Vai ser às 20 horas na terça-feira. Ok? Bom, vamos fazer então uma prece de encerramento. Vamos fechar nossos olhos. Elevar nosso pensamento ao plano maior.
E vamos aproveitar essa energia boa, encaminhar, imaginar uma luz muito brilhante envolvendo todo o nosso planeta Terra, envolvendo todas as pessoas, trazendo muita energia de paz, de amor, principalmente nesse momento em que estamos, de certa forma, com medo devido a esse vírus, mas temos a esperança que Deus está no controle de tudo. Que os bons espíritos tragam o conforto e a esperança para todos. Principalmente aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão internados devido à Covid ou qualquer outro problema. A seus familiares e amigos, e especialmente aqueles que perderam entes queridos. E a todos nós, que invada, que Deus derrame as suas proteções, suas graças, suas bênçãos sobre todos nós, sobre as nossas casas, e que tenhamos um ótimo domingo e uma ótima semana. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, Jesus, pela oportunidade dessa vida e pela oportunidade de estarmos aqui, podendo trazer um pouquinho de palavra de esperança a quem nos escuta, em especial aos amigos da Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas. Muito obrigado a todos que participaram por esse evangelho e esperamos estar aqui numa próxima oportunidade. Obrigado, até mais. Até mais, Obrigado a Denilson. todos também. Até mais e obrigado a todos. Um grande abraço. E bom domingo a todo mundo aí, tá? Tchau, tchau. Bom domingo. Tchau. Bom domingo.